bate-papo vai ser considerações sobre o treinamento, uma visão teórico-prática. Nós vamos dividir a nossa palestra em 5 partes. Conceituar o que é treinamento, suportes usados para se treinar, formatos de treinamento, fatores coadjuvantes que interferem nesses treinamentos e as nossas conclusões finais. Como conceituar treinamento? Treinar é um estresse sob controle. Aplicar técnicas e controles variados, submeter o animal a um esforço mínimo com aproveitamento e resultados máximos. Isso é o conceito de treinamento. A gente tentar exigir o mínimo do animal, tentando fazer com que ele ganhe o máximo de condicionamento e com isso evitando as lesões corriqueiras do treinamento. Para isso, nós precisamos de um suporte necessário para se treinar. Uma infraestrutura básica que se divide em uma formação de uma equipe. É muito importante hoje, para se treinar em qualquer raça, a formação de uma estrutura básica no Aras, uma estrutura de equipe, formação de equipe, que envolve tratadores, peões, ferradores, veterinários, gerentes e toda uma estrutura voltada para que o cavalo tenha toda a condição e todo o conforto para desempenhar o seu papel. Um conhecimento da fisiologia do exercício muscular, para que a gente possa traçar um plano em que a gente ganhe um desenvolvimento máximo de força. Um programa sanitário muito bem feito, dê condições de saúde ao cavalo para que ele possa desempenhar todo o seu potencial genético. Um programa alimentar muito bem feito, com toda a estratégia para que se possa desenvolver e se colocar o animal na melhor condição possível. Formato para se treinar. Existem várias formas de condicionar um animal. As mais conhecidas são 3. O Slow Long Distance, que chama SLD, o Speed Training, ou Fartlek, e o Interval Training, que são intervalos de treino que a gente vai falar de cada um deles. E o aberto, que é o que eu uso no meu dia a dia, como uma galera mochador, que é uma fusão de todos esses 3 formatos de sistemas de treinamento que são baseados na nossa teoria e na nossa literatura, para se formar dependendo de cada indivíduo ou dos conceitos de cada indivíduo. Independente do formato escolhido ou inventado, alguns princípios básicos devem ser levados em consideração e colocados com muita propriedade. São o conhecimento das estruturas do cavalo. Vamos ter uma figura que nos mostra cabeça, pescoço, espada, dorso longo, garupa, coxa, descidas de perna, ângulos, estrutura de casco. A partir do conhecimento dessas estruturas, você vai para a parte interna do cavalo, onde você tem que conhecer ou modular todo o seu sistema muscular, todo o seu sistema esquelético e todo o seu sistema nervoso, para que você possa definir e pré-definir seus pontos fortes e os seus pontos fracos. A partir daí, você vai definir um planejamento do seu treinamento de acordo com o seu movimento e da sua andadura. Então, os músculos do pescoço, que distinguem-se na região como os inversores do pescoço, os elevadores da base do pescoço e os flexores. Como você vai trabalhar isso? O cavalo tem posicionamento para isso? É um ponto forte? É um ponto fraco? Porque aí é um princípio básico. O pescoço à frente é o leme desse animal. E com isso você interfere na performance. E todas as forças de ação que você pode, a partir daí, tentar melhorar onde são os pontos fracos do seu animal. Muito importante, as lesões da coluna, um conhecimento de como se desloca esse animal na natureza, para que você possa adaptá-lo à forma e à formação ideal ou ao esporte que você está se determinando a treinar um cavalo. Outro ponto muito importante é o casqueamento. Se não tiver
bem casqueado, no foot, no horse. Isso aí já é um ditado que é o mais coerente, inclusive, para atletas humanos também. Então, o casqueamento é de extrema importância, ele é a base de qualquer resultado de performance, é ele que vai designar conforto, evitar lesões e, com certeza, ajudar a esse cavalo a desempenhar a sua andadura da melhor forma possível. O casqueamento deve ser feito por um ferrajador experiente, competente, acompanhado do médico veterinário, que irão traçar planos, para que não exista quebra de ângulo, exista equilíbrio nesse casco, para que exista equilíbrio nesse ferrajamento, que seja a ferradura ideal para a designação desse esporte. Você condiciona metabolicamente e estruturalmente. Isso é um ponto de muita importância aqui dentro de um planejamento de cavalo de esporte. O condicionamento metabólico não pode ser considerado um problema, mas o condicionamento estrutural exige uma atenção constante de quem está designando e desempenhando esse treinamento. O respeito pelo tempo e pontos fracos de cada animal é de extrema importância. O recurso mais eficiente para o controle do condicionar é a monitoração dos batimentos cardíacos. Essa, com certeza, é uma ferramenta muito simples e que você pode usar em qualquer parte. Com isso, você pode condicionar de várias formas, através de natação, através de passo, de N formas de condicionamento. Tá certo? Outro recurso interessante, porém mais complicado, é o uso de esteira, que é onde você vai poder extrair todo o recurso de dados, que a esteira pode te dar através da gasometria, mas é um recurso muito mais difícil. No monitoramento cardíaco, a gente usa o CRI, que é o índice de batimento cardíaco menor do que 60 batimentos por minuto. Então o cavalo chegou, ele anda 80 metros, faz um repouso de 30 segundos e você vai pegar o índice de recuperação cardíaca após um minuto que o cavalo chegou. Se ele estiver abaixo de 60, o seu condicionamento ainda não está sendo eficiente. Se ele estiver acima de 60, ele está ainda abaixo do que ele pode produzir. Você tem que manter esse sistema por algum tempo. E é muito importante, voltando um pouco, você respeitar as estruturas. Lembrando que a musculatura esquelética leva de 7 a 15 dias para estar condicionada. O sistema cardiopulmonar, em torno de 30 dias. O problema é que os tendões e os ligamentos demoram de 2 a 3 meses para se condicionar. E a ossatura de 1 a 2 anos. Então, aí é que vem as grandes lesões. Muitas vezes você chega na fazenda, no meu caso, numa galera com puxador, e eu falo, doutor, o cavalo está querendo mais. Ele está querendo mais porque o pulmão dele já está condicionado, mas os tendões e os ligamentos não estão. E aí é que vem as grandes lesões dos animais nesse meio termo. Então, muito importante é tentar respeitar esse condicionamento das estruturas. A gente vai evitar lesão. Lembrando que treinar é tentar levar o cavalo ao desempenho máximo com esforço mínimo, tentando evitar as lesões. E alguns pontos, o principal deles é o overtraining. Alguns animais começam a dar sinais de estresse e a gente deve se atentar para isso e evitar que o trabalho seja colocado em risco por causa desses pontos. Uma intolerância ao exercício, quer dizer, uma mudança de comportamento, orelhas para trás, chicoteio com rabo, ameaça quando é encilhado, se recusa a trabalhar em uma mão ou em outra. Isso é o sinal de overtraining. Você também consegue identificar um aumento nos batimentos cardíacos, um aumento dos batimentos de trabalho principalmente, um aumento dos batimentos na recuperação, uma sudorese anormal, tremores musculares e muitas vezes diarreia. E o principal deles, perda de apetite. A perda de apetite é o primeiro ponto que o cavalo dá de overtraining. Na nossa experiência a gente já coloca com isso. E quando ele está já instalado, os sintomas são perda de peso, uma perda total praticamente de apetite, uma apatia progressiva, olhares tristes, embaraçados, não ganha mais peso, musculatura muito tensa e dolorida, queda da performance total e o principal foco de um cavalo que está sempre com um problema: os pelos param de brilhar. Normalmente o cavalo, quando está em forma, ele está bonito, o pelo está brilhando, ele está viçoso, ele está alegre. E o overtraining perde esse brilho e essa sofisticidade.
e algumas síndromes que são ocorridas de esforço excessivo, que são a rabdomiólise, a miopatia muscular, a doença de segunda-feira. Essa é uma doença, a mioglobinuria paralítica, é a patologia do mangalarga rachador, que é que a gente tem experiência do dia a dia, pelo movimento repetitivo que essa raça tem, né, no seu tipo de andadura. Então, a mioglobinuria paralítica é a doença de esforço excessivo do mangalarga rachador. Em 90% dos casos, né, ocorre mioglobinuria paralítica no caso do mangalarga rachador. E a miosite, que também é comum pós-cirurgia. A azotúria, que é uma doença comum ao cavalo inglês, tá certo? E a anidiose, que no meu caso particular nunca vi na minha experiência clínica, mas a anidiose são cavalos que não suam, por isso não trocam temperatura com o meio ambiente e causa, com certeza, vários problemas, né, do seu condicionamento metabólico. Fatores coadjuvantes que nos levam a problemas ou a sucesso no nosso sistema de treinamento. Tipo de pista. Muito importante que se tenham pistas adequadas para o esporte que você vai praticar. Temperatura ambiente versus umidade relativa do ar. Se essa temperatura e essa umidade relativa do ar não forem compatíveis, não tiver aquela regrinha de Fahrenheit, que depois eu passo para vocês, o cavalo não faz troca e com isso leva ele a ter problemas graves durante sua condição. O material de montaria utilizado. Hoje, a gente veio de um curso com a doutora Hilary Clayton e ela tem hoje uma pesquisa usando esteira e placas de pressão que comprovadamente o material de montaria causa de 50% a 60% da queda de performance dos esportes olímpicos, principalmente o de adestramento. E o peso do cavaleiro com a conformação com o cavalo. É muito importante manter a relação ideal de 20%, né? E o cavaleiro realmente é o grande melhorador de performance ou causador de lesão. A gente tem que fazer com que esse cavaleiro entenda o cavalo e tenha uma postura que ajude esse cavalo sem causar grandes lesões no seu dia a dia. Conclusão. Acho que a conclusão mais importante é que, independente da escolha do programa de condicionamento ou do formato que vai escolher para treinamento, é importante considerar as informações das pesquisas de medicina esportiva. Tentar aplicá-la no nosso dia a dia de técnicos. Isso eu acho muito importante. Fazer com que a gente aplique todas as novas tecnologias, as novas pesquisas da medicina esportiva para o nosso dia a dia. E elas são plenamente aplicáveis, umas mais, outras menos. Porém, não podemos de maneira nenhuma esquecer nem menosprezar a sensibilidade intuitiva de letrados e não letrados, que livro nenhum pode nos ensinar. Tenho certeza que durante esses 20 anos de trabalho no dia a dia do campo, principalmente com a raça mangalarga rachador, eu aprendi muito, e talvez tanto quanto com os livros, com os peões, com os tratadores que a gente vê no dia a dia, no nosso dia a dia. Eles, eu falo sempre para quem faz estágio comigo, quem vive o dia a dia entende o cavalo e sabe de cavalo mais do que qualquer um de nós. A nossa diferença é conhecer essas técnicas e o interior desse cavalo para que a gente possa juntar a experiência do dia a dia dessas pessoas letradas e não letradas, que a gente possa fazer o melhor condicionamento possível para que a gente tenha uma performance realmente que transforme bons animais em campeões. Sou Jean-Franco Cunha Ferreira, sou médico veterinário, especialista em medicina esportiva e sou um dos proprietários da Atualita Agronegócios, e a gente vai ter uma série de palestras a partir de agora falando sobre cavalos, sobre os bovinos e todas as técnicas e os melhores profissionais possíveis para que passem conhecimentos do dia a dia.